Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Todos encontraram? Leamos a palavra de Deus, que assim nos diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Repita comigo: apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. E você diz amém. Amém. Permaneçam com as Bíblias abertas. Aí, eu quero trabalhar um tema hoje de suma importância, irmãos. De todas as doutrinas que a gente pregou durante esse ano, de todos os ensinamentos bíblicos, eu posso dizer aos irmãos que esse é um dos mais importantes. Eu vou trabalhar um tema aqui, quero falar sobre apostasia da fé nos últimos tempos. Gostaria que você repetisse, por gentileza, repita: apostasia da fé nos últimos tempos. Quem aqui já ouviu falar em apostasia? Quem já ouviu falar dessa palavra? Acende com a sua mão. Quem já ouviu falar da palavra apostasia? Para quem ainda não tinha ouvido falar sobre essa palavra apostasia, o que quer dizer apostasia? Apostasia quer dizer abandono. Apostasia quer dizer abandono. A palavra apostasia vem do grego apostasis, quer dizer estar longe de. Então, quando nós falamos de apostasia da fé, estamos falando do abandono da fé, de alguém que deu as costas para a fé. De que fé estamos falando? Estamos falando da fé cristã. Quando falamos da apostasia da fé, estamos falando de alguém que já não crê mais no Senhor Jesus. Olha, eu não estou falando necessariamente de alguém que se afasta dos caminhos do Senhor, porque nem todos que se afastam dos caminhos do Senhor Jesus deixam de crer em Jesus. Alguns até que se afastam dos caminhos do Senhor, apesar de estarem afastados, ainda conservam alguma fé, algum resquício de fé e de temor a Deus. Você já deve ter conhecido alguém que está afastado e que até pede que você ore por ele, ore por ela, para que possa retomar a caminhada. Você conhece alguém? Eu conheço alguém. Mas será que você conhece alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, saiu da casa dele? Para você entender, trocando em miúdos, o que é a apostasia da fé. Alguém que outrora estava na presença do Senhor, caminhava para a casa do Senhor, mas além de ter saído da igreja, além de ter se afastado dos caminhos do Senhor, hoje zomba dessa fé, escarnece dessa fé, não crê mais em Jesus. Isto é apostasia. Apostasia da fé, abandono da fé. Pasme, mas a cada dia que se passa, aumenta-se a apostasia da fé. Talvez você não conheça, mas existe muita gente que está apostatando da fé. Deixa eu te dar outro exemplo. É um pastor
aqui do estado da Paraíba, pastor de igreja regional, inclusive de um ministério bastante tradicional. Ele renunciou à fé, deixou de crer em Jesus e se tornou muçulmano. Passou a ter como profeta Maomé e ter como Deus Alá. Trocou a Bíblia pelo Alcorão. E eu quero aqui trabalhar dentro desse texto, dessa temática, como é que a pessoa chega a esse ponto. Porque você pode ficar alarmado e dizer: cruz credo, isso nunca vai acontecer comigo. Só que eu vou dizer uma coisa para os irmãos, para as irmãs: ninguém é apostata da fé da noite para o dia, não. Ninguém é apostata da fé da noite para o dia. Eu gosto de usar trecho do Salmo que diz que um abismo chama outro abismo. Eu quero trabalhar aqui alguns tópicos, alguns cuidados que nós temos que tomar, principalmente hoje em dia, porque nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, os últimos tempos. Nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, nos últimos tempos. E aqui o apóstolo Paulo escreve essa carta, cuidadosamente procura precaver seu filho na fé Timóteo acerca da apostasia da fé. É a chamada carta da despedida. Ela e também a segunda carta que ele vai endereçar a Timóteo são cartas de despedida do apóstolo Paulo. Então ele tem o cuidado de advertir Timóteo, quando aqui ele diz: mas o Espírito. Observe que Espírito aqui está com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é que o Espírito Santo está dizendo para Paulo, e Paulo por sua vez repassando para Timóteo? Timóteo, preste atenção, o Espírito Santo está avisando que quando chegar os últimos tempos, alguns irão abandonar a fé que outrora professavam. Isso está acontecendo, irmãos, dando ouvidos a espíritos. Agora o espírito está com E minúsculo, uma alusão a demônios, dando ouvidos a espíritos enganadores, pasme, e a doutrinas de demônios. Irmãos, isto é muito, mas muito sério. A primeira coisa que eu aprendo aqui, diácono Antônio, é que se nós não tivermos sensibilidade à pessoa do Espírito Santo, se não reconhecermos a pessoa do Espírito Santo, se não acreditarmos na pessoa do Espírito Santo, nós corremos um sério risco de apostatar da fé. Porque quem adverte a igreja para tomar cuidado, quem está alertando a igreja é o Espírito Santo. E hoje já tem crente que não crê mais que o Espírito Santo é Deus. Sabia disso? E hoje há quem acredite em que o Espírito Santo se trata de uma energia, de uma força, que o Espírito Santo não é Deus. Há quem diga que o Espírito Santo trata-se de uma força, e o Espírito Santo é Deus, e Deus está alertando a
ao seu povo, à sua igreja, para que tomem cuidado, para que não apostatem, para que não abandonem a fé. Alguns que outrora criam na pessoa do Espírito Santo, na pessoa divina do Espírito Santo, hoje entendem que o Espírito Santo é um título, apenas um título de Deus, como os judeus ortodoxos acreditam. E o Espírito Santo é Deus. Eu já falei aqui várias vezes, já ensinei aqui várias vezes a respeito dele. Nós cremos em um único Deus, porque alguns alegam que nós cremos em 3 deuses. Isso não é verdade. Nós cremos em um único Deus, que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a harmonia da Trindade. Não tem nenhum superior ou inferior ao outro. Nós vemos, principalmente no Novo Testamento, claramente os 3 trabalhando em harmonia. Durante o Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, como queira, nós vemos mais claramente a pessoa do Pai em evidência, Deus o Pai. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, mais precisamente nos Evangelhos, nós vemos a pessoa do Filho em evidência, o Senhor Jesus. Depois que o Senhor Jesus é assunto aos céus, volta para os céus, nós vemos a partir de Atos dos Apóstolos, que é a pessoa do Espírito Santo que está em mais evidência. Mas posso citar, da ocasião do batismo do Senhor Jesus, diz a palavra de Deus, que quando o Senhor Jesus foi batizado, logo saiu da água, e o Espírito de Deus pousou sobre ele, na forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Está claro a distinção das 3 pessoas. Jesus é batizado, o Espírito Santo é visto vindo sobre ele, e em seguida ouve-se a voz do Pai. Mas eu não vou me deter muito aqui não, porque a gente já falou bastante aqui nessa igreja sobre a Trindade. Mas só para fechar, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que quando Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, estava sendo apedrejado, diz a palavra que Estevão, cheio do Espírito Santo, viu os céus abertos. E o que foi que ele viu? Lá no céu dos céus, no terceiro céu, quando os céus são descortinados, ele vê, irmãos, Jesus em pé à direita de Deus. Então, tanto tem gente renunciando à crença do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, como também renunciando à crença na pessoa do Filho. Entenda uma coisa: ninguém vai chegar ao céu a não ser através de Jesus. Porque Jesus disse: eu sou. Isso, pastor, isso é ensino fundamental, é verdade, é rudimento da doutrina de Cristo. Mas hoje, até os rudimentos o diabo está distorcendo. Você percebeu aqui o que foi que Paulo disse? Que alguns iriam apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Você acha que essas pessoas que estão dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, esses espíritos enganadores, esses demônios que estão ensinando, eles se apresentam para essas pessoas como eles de fato são? Não. Eles estão travestidos, camuflados em falsos mestres, falsos ensinadores da palavra de Deus,
Porque, irmãos, essa Bíblia que eu e você temos, eu não vou dizer que hoje em dia o diabo não quer mais tirar ela de circulação, porque temos muitos países aí fora onde o evangelho é proibido, onde essa fé é perseguida e a Bíblia é proibida de estar em circulação. Mas olha aqui para cá, preste atenção nisso que eu vou lhe falar. O diabo tentou por muito tempo tirar a Bíblia de circulação. Ele usou reis, rainhas para queimarem essa palavra em via pública, montando pilhas e pilhas de Bíblia, queimando, tentando tirar ela de circulação. Conseguiu? Conseguiu? Não. Queimou o papel. Mas como Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, não passarão. Então, em alguns lugares, e vou dizer, incluindo o nosso país, ele mudou a estratégia. Como a própria Constituição do nosso país permite você carregar um exemplar da Bíblia na sua mão, como ele não consegue aqui tirar de circulação, o que é que ele está fazendo? Quando ele não usa a ferramenta da perseguição, redobre a sua atenção aqui, ele usa a ferramenta da sedução. Ele está usando a própria palavra para enganar as pessoas, distorcidamente, mas tem usado a palavra e tem enganado muita gente, fazendo com que alguns apostatem, duvidem, abandonem da fé cristã, relativizando a palavra de Deus. Sabe uma coisa que ele sabe fazer muito bem? É pincelar um texto do seu contexto, para criar um pretexto. Irmãos, nós estamos falando de uma criatura sutil. Você veja que ele conseguiu entrar no Éden, incorporar na serpente. Você veja lá em Jó que numa certa ocasião em que o Senhor Deus faz uma reunião, uma assembleia geral com os anjos, ele está lá no meio. Ele conhece esse livro de capa a capa. Ele pode não ter a revelação, mas distorcer, ele distorceu para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele usou a palavra lá do Salmo 91, distorcidamente, mas usou. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em teus caminhos, para que não tropece com teu pé em pedra. Só que ele usou o texto fora do contexto. Aí Jesus, como tinha a palavra, olha a importância de vir para um culto de doutrina, de meditar na palavra de Deus, para não ser enganado e confundido pelo diabo, por suas astúcias. Jesus vai responder e vai dizer, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. É por isso que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículo 39: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, você acha que essas pessoas que estão apostatando da fé, abandonando a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, esses espíritos enganadores têm se apresentado a essas pessoas como eles de fato são? Criaturas desfiguradas, porque assim são os demônios, outrora anjos, hoje caídos. Ele não vai se apresentar, eles não vão se apresentar. Irmão, veja como a coisa é orquestrada, é organizada. O diabo encarregou demônios para fomentar ensinamentos. Doutrina é o quê? Ensinamento, ensino. Aí Paulo diz: alguns vão apostatar da fé, dando vida a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Então tem demônio ensinando. Tem demônios ensinando em muitos lugares por aí. E se a igreja não tiver respaldo na palavra, ela se engana, ela se confunde, ela chega ao ponto de apostatar
da fé. Mas vamos lá, deixa eu aqui falar sobre alguns cuidados que nós temos que tomar. Atenção, alguns cuidados ou algumas precauções que nós temos que tomar para não correr esse risco de apostatar da fé. Porque quem hoje é apostatou da fé, outrora, ninguém diria que iria apostatar da fé. Às vezes o inimigo só quer uma brechinha, uma legalidade, para entrar e fazer o que está aqui no versículo 2, ó, cauterizar a consciência. Você viu aqui que no 2 ele fala de alguns homens, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha o que esses homens estavam ensinando, versículo 3: proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares, que é comidas. Sabe o que é isso? Falsa piedade. Um grupo de homens que estavam ensinando: temos que nos separar para Deus, não vamos nos casar mais, não. Estavam pregando a proibição do casamento, sob o pretexto de vamos nos guardar para Deus. Irmãos, sabe o que está acontecendo hoje? Não nessa pegada de proibir casamento, mas o diabo sutilmente usa dessas artimanhas. Não vamos fazer isso aqui e se julgar melhor do que os outros. Tem pregador pregando por aí, pastor ensinando que se não for da igreja dele, não vai para o céu, incentivando os membros da sua igreja. Se na rua se depara, alguém aqui já pode, eu já passei por isso. Você sabe que tem pessoas que só saúdam com a paz do Senhor se for da mesma igreja dele. Se não for da mesma igreja, vira o rosto, faz de conta que não viu. Isso é partidarismo. Irmãos, nós podemos divergir, nós podemos, que essa é a multiforme graça de Deus, podemos, quanto instituições, divergir em usos e costumes, por exemplo, né? Que não podemos divergir em princípios doutrinários. Mas porque a gente diverge de algum uso e costume, eu vou passar pelo irmão, pela irmã e não saudá-lo com a paz do Senhor. Mas tem gente pregando isso, fazendo uma completa generalização. Se não for da igreja dele, não vai para o céu, só vale se for de lá. Isto é coisa do diabo. E tem um bocado de crente seguindo. Não, porque pastor mesmo de verdade é aquele. Não estou falando de você respeitar e reconhecer um homem de Deus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é que eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Eu já preguei culto de doutrina e depois alguém me chamou a atenção, que estava no culto de doutrina, disse que o que eu estava pregando era errado. Eu disse: não, eu tenho consciência que eu estou pregando. E eu comecei a ficar de barba de molho. Quando a pessoa começa a bater de frente assim, eu fiquei logo desconfiado. Deve estar assistindo algumas pregações no YouTube, porque tem uns no YouTube que só eles são os donos da verdade, certo? Não, pastor, isso aqui está errado. Tá? Não bati, sabe? Na hora o Espírito de Deus me deu a sabedoria para nem discutir, porque eu fiz nem Paulo, fiz-me de fraco para com os fracos. Porque se eu fosse discutir com a pessoa podia se abater, sair dos caminhos do Senhor e depois alegar que a culpa foi minha. Eu disse: está certo. Você está dizendo que o Espírito Santo eu não falo isso me gloriando, não. Vamos para você tomar cuidado, tem muito cuidado. A minha Bíblia que eu tenho aqui é a mesma que você tem, só muda algumas palavras, né? Questão de língua, né? Reforma de língua, essas coisas, né? Traduções,
Mas você tem a mesma Bíblia aí que eu tenho para você conferir se o que eu estou pregando aqui condiz ou não com o que está escrito na palavra de Deus. Mas a pessoa ouve uma meia dúzia de pregações, de estudos bíblicos no YouTube, aí depois aprende aquilo ali, e aquilo ali e acabou. E ponto final. Não, isso aí está errado, pastor. Pronto, você acha que está errado, eu tenho consciência que eu estou pregando corretamente. Não vou discutir não, certo? Infelizmente, a pessoa está fraca na fé, praticamente desviada. Mas não foi porque eu discuti. É porque, irmãos, porque ouviu fulano, certo? E às vezes fulano alerta. É um pregador, um pastor, que até duvida, descrê do próprio Espírito Santo, das línguas estranhas, da evidência dos dons espirituais para o de Deus. Mas ele prega uma mensagem de santidade, pastor. Cuidado, irmãos, com esses modismos. Às vezes a pessoa, tudo bem, é como o próprio Senhor Jesus disse: e estes sinais seguirão os que crerem. Bem, a pessoa não crê nos sinais para o dia de hoje, já bem. Não vai deixar de ir para o céu porque não crê nos sinais, não. Deixa de ir se não crê em Jesus. Diz: quem crê e for batizado será salvo. Aí no adicional ele disse assim: e estes sinais seguirão os que crerem. Quem crê em sinais, Jesus ainda opera sinais, Jesus ainda cura, faz milagre. Agora, sabe qual o perigo? É que tem gente, tem pregadores, pastores, que além de não crerem, ficam debocham das línguas estranhas. Eu não fico debochando de quem não crê nos dons espirituais, mas nem sempre há reciprocidade, nem sempre eles têm o mesmo, não estou generalizando, mas alguns deles nem sempre têm o mesmo respeito que a gente tem por eles, porque ficam até imitando as línguas estranhas, ficam brincando, né? Você é de igreja, eu falo de pastores, você é dessas igrejas que fala lá, ficam brincando, imitando, né? Debochando, um bocado de crente seguindo, depois estão doentes espirituais, não sabe por quê. A igreja chegou onde chegou por causa do Espírito Santo. Não tenha vergonha do Espírito Santo. Não se envergonhe jamais do Espírito Santo. Alguém diz: pastor, o senhor agora é pastor presidente, tem que ser mais comedido. Aí ficar pulando, agora tem que pular mesmo. Se eu sentir o poder do Espírito Santo, eu vou reagir de alguma forma. Nem todo mundo não é obrigado todo mundo pular, não. Mas às vezes eu fico impaciente, né? Porque a glória do Senhor desce no ambiente, toma conta da casa. Mas o altar da igreja parece que tem um céu de bronze. Vejo alguns vídeos por aí, povo cheio do Espírito Santo, e pastores que outrora choraram, falaram línguas estranhas, hoje estão batendo contra. Me chamam de bombeiros espirituais. E Paulo escreveu: não extingais o espírito. Extingar quer dizer apagar, de onde vem o extintor, que é o instrumento de trabalho do bombeiro. Não extingais o espírito. Deus não quebra princípios, mas Ele quebra protocolos. Eu vou repetir: princípios Deus não quebra, não. Agora vem dizer: não, que história é essa? Como eu ouvi. E essa mensagem que Deus que deu, bombeiros espirituais, ela nasceu de uma ira santa que eu tive, né? Porque a Bíblia diz que irai-vos e não pequeis. Que o pastor, num culto ao vivo, uma irmã tinha louvado um hino ritmado, e umas senhoras de idade de cabelo branco saíram marchando no meio da igreja, né? Outras dançando no espírito. Ele, quando tomou a parte, disse: irmãos, vamos vigiar,
Isso é desequilíbrio emocional. Isso é jardim de infância. Se alguém me provar na Bíblia esse tal de reteté, de fato essa palavra não existe, mas a questão é o que ele entende por reteté. É você sentir a presença de Deus, esboçar alguma reação. Alguns pulam, outros gritam, outros choram, cada um reage de alguma forma, né? Se alguém provar esse tal de reteté na Bíblia, eu também vou pular, porque eu li a Bíblia mais de 40 vezes e não encontrei esse negócio. Eu digo, faltou meditar. Porque Davi, quando estava diante da arca do Senhor, ele não pulou e dançou com todas as suas forças. Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho, juntamente com as outras mulheres, cada um pegaram seus tamborins e dançaram na presença de Deus. Deus não quebra princípio, agora protocolos ele quebra. Quer engessar o Espírito Santo. Para Bartimeu, ele perguntou: o que queres que te faça? Bartimeu respondeu: eu quero ver, então veja agora. Bartimeu passou a enxergar. Vai para o cego de Betsaida, e foi o que ele fez. Trouxeram o cego até Jesus e pediram: põe a mão para que ele veja. Ele faz isso? Não, ele pega pela mão, leva para fora da aldeia e dá uma cuspida nos olhos dele e pergunta: você está vendo o que? Eu estou vendo os homens como água. Vai entender, irmão, trabalhar de Jesus. Por que ele levou para fora da aldeia? Porque se ele fizesse isso dentro da aldeia, ia gerar murmuração. Não é mais fácil, mais prático dizer, como ele disse para Bartimeu: o que é que você quer? Quero ver, então vê. E passou a ver. Aí ele vai pegar na mão, vai levar para fora, vai cuspir nos olhos, pergunta o que está vendo. A visão ainda está embaçada. Aí diz assim: tornou a pôr as mãos, e agora o homem via nitidamente a todos. É Jesus quebrando o protocolo. Eu lá sou doido me meter a besta contra o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que traz vigor, dinâmica para a igreja, vida para a igreja, poder, unção, renovo, graça, dons espirituais. E é Ele quem mais adverte a igreja para tomar cuidado com a apostasia da fé. Mas vamos a alguns cuidados aqui rapidamente. Primeiro, incredulidade. Repita comigo: incredulidade. Essa é uma porta de entrada para a apostasia da fé. O que é incredulidade? É não crer, não acreditar. E a palavra de Deus diz na carta aos Romanos que o que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23. E tudo que não é de fé é pecado. Aí você: vamos orar para Jesus curar. Creio não. Vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo com fogo, fazer figuinha. Irmão, tem gente incrédula dentro da igreja. Olha, eu estava por esses dias, sou inscrito em alguns canais, e eu vendo o pastor compartilhou um vídeo de uma menina surda, muda de nascença. Ele pôs as mãos sobre os ouvidos da menina, mandou tirar seu aparelho, e a menina passou a ouvir pela primeira vez. Preste atenção no que eu vou dizer. Diga aleluia. A menina aleluia. Diga glória. Glória. Dizendo as suas primeiras palavras, seu aparelho. Glória a Jesus. Aí quando eu vou nos comentários, aí tem gente nos comentários: para que isso? Para que expor? Para que expor? Está se aparecendo, está se mostrando. Aí o outro irmão disse: vai entender. Quando não vê, o irmão até colocou a sua resposta sábia e educada. Ele disse assim:
Se os milagres de Jesus não fossem para ser contados, eles não estariam registrados na palavra de Deus, nos evangelhos. O que é demais o pastor está atribuindo agora para si mesmo? Não, ele orou, Jesus curou a criança, o pai e a mãe emocionados, a criança nunca tinha ouvido na vida, passou a ouvir, e alguém está reclamando porque ele compartilhou. Mas também vai ter alguém reclamando porque não acontece mais. Sabe o que é isso? Incredulidade. Você sabia que às vezes Jesus não opera mais cada incredulidade? Às vezes ele deixa de operar no meio do povo cada incredulidade. Sabia disso? Num culto? A Bíblia fala. Eu estou lembrado da referência agora, que a palavra de Deus fala. Deixa eu ver se encontro aqui. Mateus 13:58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Se você não crê, o que é que você está fazendo aqui? Se eu não creio, o que é que eu venho fazer aqui? Aqui é lugar para quem crê, para quem tem fé, porque o que não vem de fé é pecado. Se eu venho com o coração incrédulo, eu estou sendo vulnerável para a apostasia da fé. Incredulidade, vamos dizer assim, a primeira legalidade, né? Brecha. Outra coisa, discussões. Quando eu falo de discussões, não é necessariamente de bate-boca, de contenda, não. Sabe que tipo de discussões eu estou falando? Leia aí comigo Tito, capítulo 3. Você está na segunda carta de Timóteo. É só virar algumas páginas. Você passa 2 páginas, você vai encontrar Tito. Você está em 1 Timóteo. É muito importante que você acompanhe isso aqui. Vire 2 páginas, adiante 2 páginas, você vai encontrar Tito, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 9. Olha aqui algumas portas de entrada para a apostasia da fé. Todos encontraram? Capítulo 3, versículo 9 diz assim: conselho de Paulo: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. É você encontrar lá no Facebook, estou dando um exemplo, alguém, diabo não existe não. Eu vi alguém por esse dia, já pregou até no nosso ministério. É todo dia no Facebook com uma polêmica, né? E agora não acredita mais que o diabo, que nada, o diabo é a maldade que existe em você. Sabe o que é isso? A camada começa a despreza às vezes o fundamento, a base, quer se aprofundar demais para entrar em questões, debater acerca da lei, né? Irmãos, a Bíblia diz para a gente evitar ao homem herege. Depois, aí eu vejo um monte de irmão comentando, até refutando, mas quanto mais refuta, aí o sujeito que é gasolina para continuar a contenda. Aí vai outro irmão e diz: você está enganado pelo diabo, você está apostatando da fé. E quanto mais você tenta convencer, mais a pessoa endurece o coração. A Bíblia diz o quê? Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido. Ele não ficou pervertido da noite para o dia não. Tá, irmãos? Vá para a palavra. Se você for para a palavra, você não vai se enganar não, você não vai se embaraçar não.
Você, pastor, quer dizer que eu não posso ouvir nenhuma pregação no YouTube? Não, isso que eu não tenho. Tem muitos homens de Deus. Agora, se você não se informar antes, você pode comer comida requentada, estragado, depois está lhe fazendo mal, né? Aí faz que nem uma pessoa. A gente prega, termina o culto, vem discutir com a gente, bater de frente. Não, porque isso não pode. Irmão, em alguns casos pode, existe cláusula de exceção. Não existe cláusula de exceção, coisa nenhuma. É isso e acabou. Eu disse, está ouvindo quem? Depois a pessoa veio chorando e confessou. Estava ouvindo o pastor fulano. Eu disse, pastor fulano diz isso até acontecer com ele. Quando acontecer com ele, eu quero. Irmão, esse negócio de você tem que ser santo, mas esse negócio de querer ser mais santo do que todo mundo, e tudo é pecado. Pecado é pecado, pecado nunca vai deixar de ser pecado. Agora tem uns que estão nessa pegada aí, a ponto de que parece que compraram um quinhão de terra, se é que eu posso dizer assim, lá no céu. A concessão do céu. Se não for de lá, se não quer da mesma coisa que eles creem, não vai para o céu. Irmão, vá para a palavra, mas se aproxime dela com humildade. Porque tem gente que está estudando a Bíblia que é para preparar armadilhas, para pegar os outros. Tem gente que lê a Bíblia para mostrar que sabe mais do que o outro. Aí entra para o terceiro perigo. Qual é? O da sabedoria humana. Repita comigo, sabedoria humana. Essa é perigosa. Tem uma diferença entre sabedoria humana e sabedoria celestial. Sabedoria terrena, sabedoria celestial. Quando o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 11, depois de ter operado muitos milagres em 3 cidades, principalmente Corazim, Betsaida e Cafarnaum, apesar disso, pouquíssimas pessoas creram nele nessas 3 cidades. Ele faz uma oração e ele agradece ao Pai, dizendo: graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Olha o que é que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo que a gente não possa ser sábio, que a gente não possa se instruir. Quando ele fala que a revelação de Deus é ocultada para os sábios, são sábios segundo a seus próprios olhos. Você conhece alguém que estuda para pegar os outros, para humilhar os outros? Eu conheço. Isso é esse tipo de sábio que Jesus está falando. Não adquire conhecimento para ajudar os outros, adquire conhecimento para mostrar que sabe mais que você. Você é uma gentalha, como diria ela no seriado do Chaves, né? Quem é que chama gentalha mesmo? Kiko, né? Aí crente para alguns é gentalha. Não é esse negócio de igreja, de Jesus, isso é para coisa, isso é para gente que não se instrui, não se informa, isso é para gente leiga, desinformada. Vai estudar e você vai se tornar uma pessoa mais segura, racional. Aí Jesus é interessante demais. Jesus disse: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, mas revelaste aos pequeninos. Pequenino aqui não é criança ou alguém de baixa estatura. Pequenino são pessoas humildes. Se não tiver humildade, não recebe essa revelação aqui, não. Tem que ter humildade para receber essa revelação. Glória a Deus. Então, parafraseando, por isso que o apóstolo Paulo também escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, veja como isso é fascinante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a seguir, diz assim: porque vede, irmãos, olha, veja aí, dá uma olhadinha em sua volta aí. É o que Paulo está dizendo: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne.
Tem algum doutor aqui? Tem alguma doutora? Tem alguém aqui de alguma família tradicional de Mossoró? Mas puxa a árvore genealógica para ver se na nossa árvore genealógica não tem quem já foi preso, alcoólatra, louco. Eu não tenho. É o que Paulo está dizendo. Não é que o Evangelho, o Senhor faz acepção para salvar pessoas pobres. Não é isso não. Porque pobreza não é necessariamente sinônimo de humildade. Tem gente que não tem nada, mas é besta, é egoísta, é prepotente. O que ele está dizendo? Por que não tem muitos sábios segundo a carne? Quem são os sábios segundo a carne? São os filósofos, os doutores, os mestres. Porque eles, irmãos, se consideram melhores. Vou generalizar. Muitos cientistas, porque não creem em Deus? Porque estudaram demais e acham que ele estuda é tudo. Quando o Salmo 14 diz que Deus olha do céu e ri deles, Deus está escrito: desoneste no seu coração, não existe Deus, e Deus do seu trono ri. É um louco. Como disse Voltaire, não posso imaginar que por trás de um relógio tão grande como esse, chamado universo, não exista um relojoeiro. Aleluia. E Paulo, falando sobre isso, ele escreveu na carta aos Romanos que os atributos, ninguém vai poder se desculpar diante de Deus, dizer: eu não sabia que o Senhor não existia, né? Ou prefere acreditar que veio do primata, do macaco, do homo sapiens, do que foi criado em mais semelhança de Deus. E ele diz: os atributos invisíveis de Deus, tanto seu eterno poder como a sua divindade e a sua natureza, claramente se vê e se percebe pelas coisas que foram criadas, de modo que são inexcusáveis. O que ele está dizendo? O homem não vai poder se desculpar diante de Deus. A digital de Deus está aí, na imensidão do céu. Como diz o Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus. As coisas que Deus criou. Não vai ter desculpa não. Por isso que ele diz aqui, voltando: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deixa te chamar de louco, deixa te chamar de louco. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas por que Deus escolheu? Porque é esse perfil de gente aqui que é mais receptivo à pregação do Evangelho. Você pode observar a dificuldade que é para um pastor abrir uma igreja em um bairro nobre de uma cidade. Quanto mais condição monetária o povo tem, mais duro é o coração para receber a palavra. Porque alguns, para eles, o Deus deles é o seu dinheiro. Mas Jesus fez questão de pregar nessas 3 cidades, operar a maior parte do milagre. Eram cidades ricas, e Jesus fez questão de pregar para eles, mas eles não quiseram. Então, quando ele disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não é que o Evangelho é só para pobres. É porque geralmente o rico, ele em Deus, ele idolatra o seu dinheiro. O Deus dele é o seu dinheiro. Essa é a chamada avareza, amor ao dinheiro. E para concluir, voltando ainda sobre essa dita sabedoria humana, Tiago, escrevendo sobre ela, vai falar, deixa eu ler aqui, capítulo 3, versículo 13: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu contrato as suas obras em mansidão e sabedoria.
Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então, muita gente que se julga sábio está desprezando essa palavra aqui, está apostatando da fé. Não, agora eu sou instruído, agora eu me tornei sábio. Cristãos estão negando a pessoa de Jesus. Depois, quando você puder, leia a carta aos Hebreus, leia ela do começo até o fim, para você ver a superioridade de Jesus. Ninguém vai chegar ao céu sem Jesus, não, irmãos. Mas tem gente, com todo o respeito, não me tenha por mal, temos que ter o maior respeito pela nação de Israel, pelos judeus. Mas tem gente que está achando que isso aqui é raso, a Bíblia é rasa, aí está se aprofundando em escritos de rabinos ortodoxos, não aposta tanto da fé, já não crê mais que Jesus é o Messias, estão esperando outro Messias chegar. Jesus é o Messias, o Cristo. João 3,36 diz: aquele que crê no Filho terá a vida, mas quem não crê no Filho não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o homem não crê em Jesus, vai perecer no inferno. Porque Jesus é a ponte que nos leva até a Deus. É o ministério da reconciliação. Então guarde essa palavra no seu coração. Cuidado com a incredulidade. Cuidado com as discussões, debates acerca da lei. Se instrua, tenha sabedoria, mas que seja a sabedoria do alto. Porque quem tem sabedoria do alto, você já viu? Onde é que deixa eu dar um exemplo de sabedoria humana. É aquele tipo de gente que faz uma pergunta para você já sabendo da resposta. Isso é típico dos fariseus. Com que autoridade tu faz essas coisas? Perguntaram para Jesus. Aí você não tem obrigação não de responder não. Glória. Nem sempre Jesus respondia. Aí o Senhor Jesus responde com outra pergunta: o batismo de João é do céu ou dos homens? Vamos aqui conversar. Se a gente disser que é do céu, ele vai dizer: porque você não crê? Se a gente disser que é dos homens, tememos a multidão, porque tem João como profeta. O que é que a gente diz? A gente diz que a gente não sabe. A gente não sabe. Eu também não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Vou não. Ó, rapaz, a pessoa não crê que Jesus cura, sabe? Tem crente, né, atribuindo as manifestações do poder do Espírito Santo, fazendo comparação grotesca. Você é da igreja que as irmãs parece um centro, né? Beirando a blasfêmia contra o Espírito Santo, que atribuir uma obra, uma ação de Deus ao diabo. Pessoas que Jesus até curou, e Jesus salvou os de misericórdia, e hoje estão dando as costas para Jesus. Cuidado com a apostasia da fé. Pastor, então o que é que eu faço? Ouça a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Essa é a melhor maneira de gerar fé da minha e na sua vida. Guarda essa palavra em nome de Jesus.